Versículos aqui para nossa meditação, certo? Que se encontra Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Isaías 40, versículos 30 e 31. Que diz assim: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Como aqui nesses versículos, esses dois versículos retrata que até as pessoas jovens, eles se cansam, eles tropeçam, eles caem, mas os que confiam verdadeiramente no Senhor, Ele sempre renova as suas forças. Então o que eu digo para vocês, para cada um de nós, que não importa o que nós venhamos a passar em nossas vidas, busque verdadeiramente o Senhor de todo o seu coração, e você sempre vai ter um renovo das suas forças, porque só Ele pode te dar esse renovo. Aquilo que o mundo não pode te dar, aquilo que o homem não pode te dar, o Senhor pode te dar. Ele pode renovar as suas forças, Ele pode te transformar. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Como a irmã Tamires acabou também de falar um pouco do seu testemunho, que era impossível a não ser através de remédios e ela ficasse dependente, mas o Senhor restaurou, curou, e tudo Ele fez na vida dela, e Ele pode fazer na vida de cada um. Basta você crer. Se você crer, você verá coisas, acontecerá coisas ocultas que você não pode contemplar, mas o Senhor pode fazer com que você possa contemplar a mudança. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Quando o Senhor diz: se achegue a mim e eu se achegarei a vocês, Ele disse assim: filho, tu está distante de mim, vem mais para perto que eu consigo te ajudar. Senta aqui, deita a tua cabeça no meu colo, que eu posso te ajudar, porque só eu tenho o socorro, a saída. O Senhor é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que pode zelar por nossas vidas. Independente, é o único que te aceita da forma que você esteja. Mas Ele diz: vinde a mim cansado, oprimido, sucateado, quebrado. E como você se vê, irmãos, tem muita gente que chegou aqui, eu posso incluir nesse grupo, quebrado, sucateado, desiludido com as coisas deste mundo, mas o Senhor restaurou tudo. Tudo o Senhor restaurou. Aquilo que você pensava ao contrário, Ele passou a dizer: filho, tu pensa ao contrário, tu está pensando que não pode acontecer, mas eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer aquilo que tu não podia entender que poderia acontecer, mas eu vou fazer você entender e contemplar que eu sou vivo, que eu sou Deus na tua vida. Amém? Que você possa sentir um abraço grandioso do Senhor nessa noite. Você pode estar se sentindo nada, mas o Senhor possa te abraçar e dizer que você é que vale a pena, você que valeu todo o sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício na cruz do Calvário, porque se acha importante, o Senhor fez tudo aquilo por mim e por você, como a palavra de Deus diz: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, vida em abundância. Amém? Que você possa receber
essa reflexão, essa palavra, esses 2 versículos grandiosos de Deus, porque na verdade para acharmos Deus, basta você se achegar mais um pouquinho perto dele. O Senhor é simples, basta você fechar a sua porta e ali você adentrar na presença de Deus e só engrandecer, adorar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Quanto mais você se encher, mais você vai encontrar o Senhor. Okay. Irmãos, eu gostaria de dar um pequeno aviso, né, que assim, por medidas de segurança, nós hoje na igreja, nós estamos tendo o culto presencial no domingo, mas nós necessitamos dar o nome. Para quem ainda não estava sabendo, né, temos que dar o nome, e quem pega esse nome é o Myron, né? Fica de pé aí, Mário. Ele está na galeria. Para quem não conhece, procurar ele no final do culto, pegar o número dele, né? Por medidas de segurança, nós só podemos aqui na igreja receber 180 pessoas. E hoje, depois que chegar todo mundo, vai ter cerca de 200 pessoas e nós não podemos. Infelizmente é por medidas de segurança, tá bom? Que você possa entender. E no próximo domingo, na segunda-feira logo, você já procura, irmão, coloca o meu nome, que eu quero participar do culto, tá certo? E outro pequeno aviso também, que assim, que cada um de nós possamos nos conscientizar, estar de máscara aqui dentro, né? Se você não está com a máscara direitinho, ajeitar a máscara, né? Também é por medida de segurança, é pela segurança de cada um, tá bom? Para que possamos ultrapassar todo esse vendaval, essas dificuldades, né? Tudo possa cessar e a gente possa voltar ao normal, e a gente possa voltar a se abraçar, não é isso? Tá bom? Isso tudo é para nossa segurança, tá certo? E eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita nessa noite, pudesse acenar com a mão, certo? Algum amigo católico, algum amigo de outra denominação, temos irmãos ali atrás, outros aqui no meio, atrás também, certo? Algum amigo de outra denominação, né, cristã, somos o mesmo corpo, né, mas só mudamos de placa, mas somos o mesmo corpo, tá bom? Como é que a igreja recebe os irmãos visitantes, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Gostaria já de justificar também a ausência dos pastores, José Ayrton e pastora Soraya. Eles estão à Fortaleza, né? Para participar da inauguração do prédio novo da Igreja Bethesda em Fortaleza. E também é o primeiro... O prédio novo é alugado ainda, mas é um prédio, se eu não me engano, maior, né? E é o primeiro culto presencial após pandemia em Fortaleza, tá certo? Que cada um de nós possamos nos alegrar, né? Que é um só corpo, que nós possamos estar orando para que tudo volte ao normal, né? E as demais igrejas, né, possam estar cultuando ao Senhor, se alegrando, né? Que cada um de vocês possa estar orando pelos nossos pastores, pelo pastor Samuel, pela Fabíola, pelos obreiros que tem lá, né? Que possa estar abençoando a cada dia. E eles possam, em nome de Jesus, em breve, estar comprando o próprio prédio, né? Para fazer a igreja lá em Fortaleza, em nome de Jesus. E eu já consigo contemplar, né? Isso, nós possamos um dia estar saindo daqui uma grande caravana para nos alegrar com os irmãos em Fortaleza. Irmãos, tem alguém que completou idade nova durante a semana, fez aniversário durante a semana? Se tiver, vem aqui à frente, para que possamos estar orando pela sua vida, né? É um presente abençoado, uma oração, né? Vem aqui à frente para que possamos estar orando por você, né? Amém. É a irmã, ou a filha da irmã? Pronto, amém. Mais alguém, irmãos? Completou idade nova
teve bolo durante a semana. Se tiver, não se envergonhe, vem aqui à frente, tá certo? Amém. Pois então vamos orar pela irmã, né? Para esta adolescente, tá certo? Amém. Vamos estender nossas mãos para a irmã, abençoar a vida dela, tá certo? Senhor e grandioso Pai, maravilhoso, muito obrigado, Jesus, por essa noite, pela vida, Senhor, desta tua filha, Pai. Que ela possa, Senhor, completar mais um ano de vida na tua presença. Que muitos e muitos anos, Senhor, venha, Senhor, sobre a vida dela, na tua presença. Que jamais, Senhor, ela possa se apartar dos teus caminhos, dos teus preceitos, Pai. Que ela possa crescer, Senhor, na graça, no conhecimento. Que ela possa crescer, Senhor, se sentindo desejosa de te servir, querendo ser uma filha aos olhos de Deus, uma filha obediente, temente, que não se curva diante deste mundo, mas se curva diante de um Deus presente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua filha, Senhor, faz dela, Senhor, uma verdadeira adoradora, Senhor, faz que ela possa, Senhor, receber de Ti aquilo que ela sonha em seu coração, não aquilo muitas vezes que ela quer, mas aquilo que o Senhor quer para a vida dela, o plano que o Senhor planejou para a vida dela, que ela possa caminhar muitos e muitos anos na Tua presença, que possa ser muitos e muitos anos na Tua presença, que ela possa caminhar e frutificar por onde ela passar, e o Senhor seja sobre a vida dela. Amém. Parabéns, glória a Deus. Irmãos, neste momento nós vamos partir também para um momento muito especial, né? Que são os nossos dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para a casa de Deus, para a manutenção do templo do Senhor. Que você possa doar com amor, com alegria, não por obrigação. Não se sinta constrangido, você visitante, achar que é uma obrigação, mas é por amor, para que possamos dar continuidade a essa obra tão linda que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, né? Para quem não conhece, muitas e muitas pessoas são abençoadas através da sua oferta, através do seu dízimo, porque o dízimo, quando ele é aplicado de forma para abençoar, automaticamente você é abençoado também. Esses dias eu estava comentando, você quer ser abençoado, irmão? Seja bênção na vida de alguém. Não é só o financeiro, mas seja bênção na vida de alguém. Ore por alguém, cuide de alguém, queira cuidar, queira abraçar naquele momento difícil, que muitas das vezes o irmão está precisando somente de um abraço, e aí você vai espelhar Jesus sobre a sua face, sobre a sua vida. Amém?
temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu já gostaria de convidar a presbítera Simone, que vai trazer a palavra nesta noite. Paz do Senhor, amém? Estão todos me ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluias. Eu não quero demorar hoje, então já quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Enquanto você abre, quero dar 2 avisos. O primeiro é que no dia 25 nós vamos estar voltando com o Ministério de Adolescentes. Vai estar se reunindo aqui na igreja. Coloca para mim, Arice. Às 19 horas aqui na igreja. Então, se você tem algum filho, adolescente, nós queremos convidar você para trazer o seu filho para o encontro do Ministério Geração de Samuel. Um outro aviso é que já está sendo pego os nomes para a classe de batismo. Então, se você ainda não é batizado, deseja se batizar, nós já estamos formando uma nova turma para o batismo, amém? Todos encontraram Gênesis 1? Bem fácil, né? Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo, sou grata a Ti, por cada um que o Senhor conduziu a este lugar nessa noite. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que Tu venha falar aos corações de cada um. Através da minha vida, eu me coloco à disposição para o Teu mover, para o Teu agir. Que não venha nada de mim, Senhor, mas que venha de Ti. Que a Tua palavra venha arder em cada coração aqui. Que o Senhor traga convencimento, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura nessa noite através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero começar nessa noite
dizendo que antes de qualquer pessoa falar, Deus já estava falando. Antes de qualquer coisa existir, Deus já estava falando. E no relato da criação, a primeira coisa que a gente vê é uma declaração. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Por que Deus fala? Porque Deus, Ele deseja se revelar a nós através da sua palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus fala. Você quer ouvir Deus falar nessa noite? Amém? Você está com seus ouvidos espirituais aí bem abertos para ouvir Deus falar? Deus se revela a nós através da sua palavra. Se queremos conhecer a Deus, nós precisamos começar do início, quando Deus, Ele nos criou. Deus, Ele criou o homem. Se você for para o versículo 26, ainda de Gênesis 1, a parte A do versículo, vai dizer assim: e Deus disse, presta atenção, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele libera uma palavra. Qual é a palavra? Façamos. Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus que cria. É o Deus que libera uma palavra e é o Deus que faz em cima da palavra que Ele mesmo liberou. Só que no versículo 26, a palavra de ordem de Deus não é externa, não é haja, não é para algo, para que algo aconteça fora dele. Quando Deus declara façamos, Ele está falando para Ele mesmo. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de Deus fazer qualquer coisa, meu irmão querido, Ele libera uma palavra. Deus libera uma palavra. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui nessa noite. Porque eu quero que você saia daqui pelo poder do Espírito Santo na sua vida, com a sua mente, o seu coração transformado com relação à palavra de Deus. Deus, Ele libera uma palavra. E depois que Ele diz, façamos o homem, Deus foi fazer o homem. E sabe como é que Deus foi fazer o homem? Deus foi lá naquela terra e Deus tocou naquela terra. Deus tocou naquele barro e Deus fez o homem. Deixa eu te dizer nessa noite que Deus, para fazer a mim e a você, Ele tocou em nós. Você tem as digitais de Deus sobre você, amém? Isso é muito poderoso, igreja. As mãos do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que criou os céus, a terra e tudo que existe. As mãos desse Deus tocou você para que você fosse criado. Mas não é criado de qualquer jeito, você foi criado à imagem e semelhança desse Deus.
E depois que Deus nos faz, depois que Deus nos molda, você já parou para pensar que cada detalhe do seu corpo foi pensado por Deus? Você já parou para pensar que cada sentido que você tem, olfato, paladar, audição, foi pensado por Deus? Você já parou para pensar nisso? Que tudo que Deus colocou em você foi para a honra e glória do louvor do nome dEle? Querido, que você tem em você, dentro de você, no seu corpo, toda essa complexidade, cada veia, cada fio de cabelo, Deus, Ele pensou e Ele fez em você. E depois que Deus Ele molda o homem, Ele sopra vida no homem. Deixa eu dizer para você, que se Deus tivesse deixado lá o homem só feito do barro, e não tivesse soprado vida, aquele homem seria apenas um boneco, sem sentido, sem propósito. Mas a partir do momento que Deus Ele sopra vida no homem, o homem se torna uma alma vivente. Se Deus não sopra a vida em você, você vai viver todos os seus dias como alguém sem propósito, que não vai ter lugar para chegar. Deus quer soprar vida em nós, amém? Quem quer esse sopro de vida? Deus já soprou na sua vida? Aleluias! E todos os dias, é interessante que a Bíblia fala que todos os dias Deus visitava Adão. Deus vinha no fim da tarde e visitava Adão. E Deus conversava com Adão. E qual era o propósito de Deus nessas conversas? Deus queria encher Adão com a sua palavra. Por que a gente fica falando aqui sobre a importância do devocional, a importância de buscar a Deus todo dia? Porque, querido, o projeto original de Deus lá no Éden era ter um relacionamento com o homem, um relacionamento diário, onde Deus enchia o homem com a sua palavra. E esse propósito original, ele não mudou, ele não foi alterado. Deus continua querendo encontrar conosco todos os dias para nos encher com a sua palavra. E qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Você tem a palavra de Deus? Quantos têm a palavra de Deus aqui? Acho que os irmãos estão com medo de responder e eu dizer que está errado, né? O que é a palavra de Deus? Levanta assim sua Bíblia. Diz assim: essa é a palavra de Deus. Você tem essa palavra? E você tem ouvido Deus falar através dela? Aleluias, aleluias. Tudo que Deus faz é pela sua palavra. Deus usa a sua palavra pela lei para organizar o seu povo, quando Ele deu as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai. Irmãos, tudo que Deus faz é pela sua palavra. Deus escolheu a palavra para se comunicar ao homem, porque é a linguagem que o homem entende. Deus, Ele não fala conosco de uma forma que a gente não entenda. A forma como Deus fala conosco é para que haja entendimento, amém? Deus chama os patriarcas e lhes dá promessas pela palavra. Quem são os patriarcas? Abraão,
Isaac, Jacó. São os patriarcas. Aleluias. E eu acho interessante que nós vamos falar mais para frente, mais detalhado, mas é interessante que quando se fala em patriarcado, nós temos um movimento dentro da nossa cultura atual que deseja acabar com o patriarcado, essa visão patriarcal. Nós temos umas ideologias dentro do cenário atual que quer destruir a masculinidade e a feminilidade bíblica. Por quê, irmãos? Porque isso tem a ver com a palavra que Deus liberou. Se a palavra que Deus liberou, ela for tirada, ela for confundida, o propósito para o qual ela liberou, Deus liberou essa palavra, não se cumpre. Aleluias. E o momento mais poderoso da revelação de Deus na história da humanidade, Deus se revela através da sua palavra encarnada em Jesus. Abre em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14. João 1, versículo 1 e o 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus aqui nesse texto, ele é revelado como o Verbo. Se você for estudar a gramática, o português, você vai ver que o verbo, ele é a palavra que dá ação a uma frase. Por exemplo, amar, fazer, enxergar, é uma ação. Por isso que a gente fala que quando a gente ama, não pode ser amor só de palavras. A Bíblia mesmo fala. Tem que ser amor de ação, porque o verbo, ele é uma ação. Então, olha só como é que a Bíblia chama Jesus. Jesus, ele é o verbo, ele é a ação de Deus na humanidade. Jesus, ele é a palavra ilustrada. Tudo que está escrito aqui na Bíblia está em Jesus. Deus pegou toda a sua palavra e tornou um homem. Irmão, olha que poderoso isso. Será que você pode nessa noite enxergar Jesus com tudo aquilo que Ele é? Qual é o valor que nós damos a Jesus? Será que é só cantar uma canção aqui no culto de domingo? Quando a gente declara, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Crer na palavra de Deus em sua totalidade é também crer em Jesus. Ainda no livro de João, vá para o capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta.
Capítulo 5, versículo 24. E depois dos 37 ao 39. João 5, 24 diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 37 ao 39. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tem muita gente que gosta só do Novo Testamento. Tem muita gente que pensa que para conhecer Jesus, basta você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conheço Jesus. Se você quer conhecer Jesus, você vai ter que começar a ler sua Bíblia desde Gênesis capítulo 1. Porque em João está dizendo que o verbo no princípio estava com Deus. Então isso quer dizer que Jesus, o verbo, estava com Deus quando Deus disse: haja luz. Se você quer conhecer Jesus, você precisa ir para o capítulo 3 de Gênesis, onde Deus vai fazer uma promessa à humanidade, prometendo que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se você quer entender o Novo Testamento, você precisa começar pelo Velho Testamento. Porque tudo que está no Novo, querido, foi dito no Antigo, e nós vemos o cumprimento daquilo que Deus havia falado e foi desenvolvendo na história da humanidade. E sabe por que nós não crescemos e não amadurecemos? Porque nós não gostamos da palavra de Deus, nós não gostamos de ler a Bíblia. Tem jovem aqui que já leu a saga inteira de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Percy Jackson. 3, 4, 5, 8, 9 livros. E você nunca leu um livro inteiro da Bíblia. Eu estava falando para as meninas do meu pequeno grupo. Às vezes a gente sabe os personagens daqueles filmes de heróis, o nome, né? Tem os homens aqui que conhecem todos os jogadores do time de futebol que ele gosta, mas você não sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não valorizamos a palavra. E não adianta você ter a sua palavra aberta na sua casa no Salmo 91... E não vai fazer efeito nenhum, irmão. Deixa eu dizer para você, o diabo não tem medo de uma Bíblia aberta sem o crente conhecer e praticar a palavra. Eu vou te mostrar aqui o que o inimigo tem feito com a palavra de Deus nesses últimos dias. E é algo que ele tem feito desde o início. Volta lá para Gênesis 3. A gente vai ler do 1 ao 4. Gênesis 3, do 1 ao 4. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: presta atenção. É verdade que Deus disse:
não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Vamos ler o 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que é que o diabo falou aqui? Deus deu uma palavra para Adão e disse: ó, você pode comer de todas as árvores do jardim, você só não pode comer uma. Que é essa árvore que está aqui no meio do jardim. O resto pode comer. E a serpente, quando veio falar com a mulher, ele já declara, ele faz uma pergunta, já lançando uma dúvida em cima daquilo que Deus tinha dito. E quando a mulher disse: não foi bem assim que Deus disse, mas ele disse que a gente ia morrer. E a serpente: não, vocês não vão morrer. O diabo deturpou a palavra que Deus tinha lançado, irmãos. O que o diabo faz hoje? O que o diabo faz hoje? Ai, Deus disse que isso aqui é pecado, que isso aqui não pode. Não é bem assim. Você entendeu errado. Não é bem assim que Deus quis dizer. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Agora, o Deus que existe é o paz e amor. Não, Deus ama todo mundo. Vai todo mundo ser salvo. Você não precisa se arrepender. Porque Deus, Ele ama você. Todas as ideologias, irmãos, que existem hoje, que são contrárias à palavra de Deus, é uma deturpação da palavra de Deus. Existem diversas heresias que são baseadas na palavra de Deus, mas de uma forma deturpada. E se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado. E se você morrer no engano, você vai ser condenado. O diabo continua fazendo isso hoje. Então ele quer que nós aceitemos coisas contrárias à palavra de Deus, em nome do amor que não é bíblico. Irmãos, olha, a gente vê umas coisas muito sérias. Por exemplo, quando nós temos o dia do orgulho LGBTQI+, acho que é isso, né? Porque cada dia eles botam uma letra a mais. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs compartilhando e levantando bandeira. Irmãos, deixa eu dizer para você, a prática homossexual é pecado. E a prática homossexual leva para o inferno. E eu não tenho medo de dizer isso, porque é isso que Deus fala na sua palavra. Você vai ser amado por Deus, vai poder vir na igreja, se você for homossexual, vai. Mas nós não vamos concordar com a sua prática. E se você morrer numa prática reprovada por Deus, Ele mesmo lhe amando, no dia que Ele se levantar como juiz, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querem mudar a forma como a igreja vê o adultério. Se você não está feliz no seu casamento, vai procurar alguém que te faça feliz.
Irmão, isso é pecado. Adultério é pecado, e se não houver arrependimento, gera condenação. Uma pessoa que tem a prática da mentira e mente para se dar bem, engana o outro. Essa mentira aqui não tem problema, é uma mentirinha branca, né? Vocês já ouviram falar desse negócio de mentira branca? É uma mentira que não tem problema, que Deus não vai nem ligar. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Abre Mateus 4. Mateus 4. A partir do versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo, ele conhece a palavra e ele, às vezes, ele quer usar a palavra para nos confundir, se aproveitando de alguma fragilidade ou desejo que nós temos, e ele quer que a gente use a palavra de Deus em benefício próprio. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. As ideologias anti-Deus relativizam a verdade para fazer o homem desacreditar da palavra de Deus. O que é relativizar a palavra? Acho que já foi falado algumas vezes aqui. Eu creio na Bíblia, que a Bíblia é a verdade. Mas você crê que o Alcorão é a verdade. Você, outro, crê que o Evangelho segundo o Espiritismo é a verdade. E cada um vive com a sua verdade, está tudo lindo, vamos dar todas as mãos. Tinha um programa na Globo, né? Acho que era o tal de Esquenta, que juntava lá todo mundo de todas as religiões, vamos todos dar as mãos alegres e felizes. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Vamos declarar isso. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz não é verdade. Qualquer ideologia, pensamento, filosofia precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, acreditar em tudo que a gente vê no YouTube. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê nos jornais. A gente não pode acreditar em tudo que as pessoas saem dizendo por aí. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já dizia: vocês precisam amadurecer, porque se vocês continuarem crianças espirituais, todo vento de doutrina vai levar vocês para todo lugar. Você precisa conhecer a palavra, irmão. E não vem me dizer que esse negócio de eu não sei ler, ou eu não gosto de ler, existe Bíblia em áudio. Você pode ouvir a Bíblia. Aleluias.
Glória a Deus. Abre em Hebreus 8. Irmãos, Deus é muito bom. Deus é muito bom conosco. Deus, Ele é muito bom, querido. Ele é muito bom. Deus não precisava fazer nada disso. Deus não precisava deixar a palavra para a gente, não. Deus preservou a sua palavra durante todos esses milhares de anos. Se você for estudar como que a Bíblia foi formada, como que passou todos esses anos e foi resgatada, traduzida, preservada, você vai ver um Deus soberano que tem o controle sobre todas as coisas, preservando a sua palavra para que eu e você fôssemos alcançados por ela. Querida, a escrita, quando foi inventado o papel, tudo quando foi evoluindo, a palavra de Deus foi passando de uma cultura para outra, conforme tudo foi surgindo, por causa de homens que se dedicaram a transcrever tudo e passar de uma geração para outra, para que nada ficasse perdido. Homens morreram, mulheres morreram ao longo da história da igreja, para que eu e você tivéssemos acesso a essa palavra. E é inadmissível, querido, que hoje a igreja do Senhor Jesus negligencie a palavra dele. Como pode isso? Como pode a gente saber que tem pessoas em países morrendo, querido, se escondendo em cavernas para compartilhar a palavra de Deus? E nós que temos todo o acesso do mundo, nós temos a Bíblia no nosso celular, e nós não lemos a palavra, nós não conhecemos o Deus dessa palavra. Isso é uma ofensa a esse Deus. Nós ofendemos a Deus, querido, com tanta negligência. Aleluias. Hebreus 8, versículos 8 ao 10. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você quer ser povo de Deus? Então a palavra de Deus, ela precisa estar na sua mente e no seu coração. A gente vê aí esses pregadores liberais, esses pregadores progressistas, pregadores pastores, que querem questionar a autoridade da Bíblia, que querem dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que querem dizer que Jesus é maior do que a Bíblia, como se houvesse alguma diferença nisso. E é tão interessante que eles questionam a Bíblia, mas continuam usando a Bíblia para pregar. Meu Deus, Deus coloca a sua palavra em nosso coração. Você tem a palavra de Deus no seu coração? Tem mesmo? Ele nos dá vida por meio da sua palavra. Você não precisa abrir, mas em Ezequiel 37, dos versículos 4 a 5, é o texto que fala sobre os ossos secos, o vale de ossos secos. E Deus, ele fala para o profeta: profetiza para esse vale de ossos secos, assim diz a palavra do Senhor.
Deus nos dá vida por meio da sua palavra. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia a palavra de Deus, ela convenceu o seu coração. Deus nos limpa pela sua palavra. Em João 15:3, Jesus vai dizer que nós estamos sendo limpos pela palavra. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente não consegue vencer um pecado? Porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Nós nos alimentamos de toda a sujeira que fortalece esse ciclo vicioso do pecado em nós. Você não vai vencer pecado sem palavra, não. A fé vem pela palavra. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo vai declarar: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você está precisando de mais fé, sabe o que é que você precisa? Da palavra. A palavra nos traz paz e esperança. E eu vou pedir para você abrir aqui em João 16:33. João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela nos traz paz e esperança. Qual é a paz? A paz de saber que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a esperança? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas lá eu vou preparar-vos um lugar. Impedimentos à palavra. Abra aí sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 18, do 18 ao 22. Quem já me viu pregar sabe que eu uso bastante texto bíblico, né? Então seria uma boa oportunidade de você sempre carregar para os cultos um caderninho, uma caneta, fazer as anotações e depois chegar na sua casa e refletir sobre tudo aquilo que foi dito. Essa é uma forma de você memorizar, internalizar a palavra. Impedimentos à palavra, Mateus 13, do 18 ao 22. Vai dizer assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veja bem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A primeira coisa que é um impedimento à palavra na sua vida: você escuta a palavra e você não entende a palavra. Quando você não entende a palavra, o inimigo vem e rouba aquilo que foi colocado. E não vai fazer diferença na sua vida. Você não entendeu? Por isso que a gente precisa ler, mas não apenas ler a palavra, mas ler de novo e ler de novo até a gente entender. E pedir ajuda, gente, ao escritor da palavra.
A Bíblia é o único livro do mundo em que o escritor original, o autor, está presente com a pessoa que lê. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você sabe o que é isso? A pessoa vem, ela recebe a palavra com alegria, ela fica empolgada, ela aceita aquilo. Mas aí quando ela começa a declarar, eu sou cristã, eu sou crente, convertida no Senhor Jesus, as perseguições se levantam, as zombarias se levantam, ela começa a perder os amigos, ela começa a ter um monte de problema e ela não aguenta, porque aquela palavra não enraizou no coração dela. E por causa dessa perseguição, ela não permanece com a palavra. Talvez você que está aqui nessa noite se enquadre nesse quadro. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você quer viver as alegrias que o mundo oferece. Você quer ter muito dinheiro, você quer ir para as festas, você quer ser popular, você quer viver a sua vida. A ideia de uma vida boa. E aí você não vai querer continuar permanecendo nessa palavra. Porque a palavra, ela pede que a gente renuncie a nós mesmos, que a gente negue a nossa vontade por amor a essa palavra. Mediante tudo isso, o que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa crer que essa é a palavra de Deus, amém? Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Deuteronômio 6. (4 a 9). Quem tem caneta, marca texto, irmão. Vai anotando aí. Compra umas canetinhas em gel. Não marca a sua Bíblia de um lado para o outro. Começa a marcar aí, a Bíblia todinha. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. O que é inculcará a seus filhos, irmãos? É falar direto. Você que tem criança, adolescente, que vai para essas escolas, que querem enfiar a goela abaixo ideologia de gênero, que querem enfiar tudo que é anti-Deus, né, contra Deus. Você tem o papel, enquanto pai cristão, de inculcar a palavra de Deus na cabeça do seu filho. Falar todo dia com ele, conversar todo dia com ele, orar todo dia com ele. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ao invés de você sentar na mesa com a sua família quando estiver almoçando e falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do vizinho, reclamar da sua vida, do seu trabalho, irmão, senta, abre a Bíblia e começa a falar da palavra de Deus com a sua família. Começa a gerar vida na sua casa, começa a gerar vida na sua família. Vá dormir pensando na palavra de Deus, acorde pensando na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Nós vamos dormir pensando nos problemas e declarando: ai, como minha vida é triste, ai, como eu não alcanço nada. E a gente acorda arrasado no outro dia, triste,
reclamando que a gente vai ter que trabalhar. Tem gente que está precisando de trabalho e não consegue, e a gente que tem reclama do trabalho que tem. Comece a ir dormir pensando na palavra, declarando a palavra. Acorde declarando a palavra, abençoando o seu dia, abençoando a sua família. Para de reclamar, irmão. Para de reclamar do marido que você tem. Para de reclamar da esposa que você tem. Para de reclamar dos seus filhos. Comece a declarar a palavra sobre a vida deles. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Sabe o que é isso aqui? Ao você entrar e ao você sair da sua casa, a palavra de Deus vai estar lá, lembrando a você quem é Deus, o que Deus é na sua vida. Quando você amarra a palavra à sua mão, tudo que você faz, a sua ação, ela vai estar de acordo com a palavra. Quando você amarra a palavra à sua testa, aqui ó, o que você olha que não agrada a Deus, querido, você não permanece olhando. Está anotando aí? O que fazer? Você vai fazer tudo isso, está nesse texto aqui. Josué 1, versículos 7 e 8. Irmão, não esteja com pressa de ir embora não, viu? A gente tem que parar com esse negócio de ai, o culto não termina no horário, ai, não sei o quê. Você faz tanta coisa aí que você nem liga para o horário, você não vê nem o horário passar. Que o teu prazer esteja em ouvir a palavra do Senhor. Que o teu prazer esteja sem estar na presença do Senhor, reunido com a sua noiva. Vamos parar de ficar contando o tempo. Vou contar aqui 10 minutos de oração. Não, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar até Deus vir neste lugar que eu estou e me tocar. Ah, eu vou contar aqui quantos louvores eu vou cantar em meia hora de louvor. Não, querido, é o tanto de tempo que você quiser adorar a Deus. O culto não termina no horário. Ah, meu Deus, culto não tem horário para terminar. A sua vida tem que ser um culto ao Senhor. Vamos parar com isso, irmão. Vamos colocar o nosso coração em Deus. Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Seja forte, seja corajoso. Você precisa ser forte e ser corajoso para viver segundo a palavra de Deus nessa geração. Irmãos, não ligue se alguém for cancelar você não, né? Tá na moda aí essa cultura do cancelamento, né? Não gostei do que fulano publicou, vou cancelar ele, vou botar um X nele. Se Deus fosse pensar assim, todos nós estaríamos cancelados. Então, irmão, vamos parar com isso. Seja forte, seja corajoso para viver a palavra de Deus nessa geração. Fazer tudo segundo a palavra de Deus. Irmãos, não é fazer uma coisa ou outra, é fazer tudo segundo a palavra de Deus. É meditar de dia e de noite, é não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você sabe o que é meditar na palavra de Deus? Tem gente que pensa que meditar é ler e ficar assim, ó, pensando em silêncio. Meditar na palavra de Deus é você declarar a palavra de Deus para a sua alma. Você quer ver um exemplo disso? Davi fazia muito isso. Davi meditava na palavra de Deus como? Ele falava com ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma?
Espere em Deus. É você falar com você mesmo. Medita de noite. No Salmo 119:11, o salmista vai dizer: guardei a palavra, tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E em João 15:7, é o último versículo que nós vamos ler. Abra aí João 15, versículo 7. Quem puder ler esse capítulo de João todo dia. Eu amo esse capítulo de João. João 15, versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Eu espero que você tenha anotado alguma coisa. Se não tiver, que você tenha a memória muito boa. Irmãos, vamos amar a palavra de Deus, amém? Ela não é um livro qualquer. A palavra de Deus é o que nos traz vida, é o que nos traz direção, é a forma como Deus fala conosco. Você quer ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia. Você não precisa do intermediário para ouvir Deus. O véu já foi rasgado. Nós temos acesso livre ao Pai, através de um novo e vivo caminho. Quem é esse caminho? Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluias, aleluias.
Senhor. E te pedimos perdão, ó Deus, se negligenciamos a Tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, se não acreditamos e não confiamos na Tua palavra, Pai. Oh Deus, que a Tua palavra venha sobre nós nessa noite. Que a Tua palavra transforme o nosso coração. Que a Tua palavra renove a nossa mente. Que a Tua palavra nos convença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos encha com a Tua palavra para sermos mais parecidos contigo, ó Pai. Que a nossa vida seja transbordante da Tua palavra, Deus. Eu quero declarar isso essa noite sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Aleluias. Quero perguntar se nessa noite nós temos alguém que você decide nessa noite confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou se você é alguém que se afastou por algum motivo e nessa noite decide estar se reconciliando com Jesus, renovando a sua aliança com Ele. Quero pedir que você venha aqui na frente. Se você for essa pessoa, decida hoje viver por essa palavra. Essa palavra é uma carta de amor escrita por Deus para você. Aceite essa palavra. Se você deseja confessar o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Se você deseja se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Você deseja? Irmãos, infelizmente eu não sou o pastor José Ayrton, né? Que tem esse dom para chamar as pessoas aqui, né? Mas se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Se você deseja, vem aqui na frente. Não temos? Não vamos todos ficar de pé, vamos finalizar. Quarta-feira nós temos nosso culto de doutrina, a quarta da doutrina. Às 19 horas, traga o seu adolescente também para o encontro de adolescentes. Nós vamos finalizar em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Aleluia. Senhor, leve a cada um de nós em paz para os nossos lares. Nos leve em segurança. Nos protege. Cuida de nós em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, hoje e sempre. Todos dizem amém. Vão em paz em nome de Jesus.